Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos dessa manhã. Hoje, felizes por estarmos no novo local, que se encontra no endereço Rua Gastão da Costa Pinheiro, 221. Eu ainda não decorei não, hein, pastor? Estou tendo que ler. Estou feliz por isso. Creio que todos os irmãos estão felizes também. É um espaço amplo, né? Os irmãos viram. Agora é concentrar as nossas orações para a gente adequar e deixar daquele jeitinho que a gente quer. Irmãos, antes de qualquer coisa, eu queria ler um salmo com os irmãos. Sola Escritura, né, Bernardo? Não pode faltar. Um salmo muito conhecido. Meditei nele muito essa semana, recebi ele algumas vezes por mensagem do aplicativo. O nosso irmão Bernardo também colocou o versículo 10 no grupo dessa semana, é o Salmo de 51. Parece que esse salmo me perseguiu essa semana e eu gostaria de ler mais uma vez com os irmãos. E nele diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes reconhecer ou conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes do sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Santo Deus, estamos gratos pela tua graça sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus. Agradecemos primeiramente porque o Senhor nos sustentou, e nesses 2 meses e pouco o Senhor sempre nos concedeu um local para nos reunirmos e junto cultuarmos ao Senhor. Agradeço pela casa da irmã Josânia, pela igreja do pastor Everton, e também por aquele dia na pizzaria onde nos foi concedido um local para o culto ao Senhor. O Senhor tem cuidado e tem sido bondoso para com esta congregação. E nós glorificamos o teu santo nome e louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado riquezas sobre riquezas. E que o Senhor, Pai amado, encha-nos da tua palavra e faz com que a riqueza que se sobressaia sobre a nossa vida seja a piedade. Faz de nós uma igreja piedosa, que esteja sempre, Deus, levando a tua palavra a pecadores, para que eles se convertam, fazendo com que a tua palavra seja o alvo e a coluna de nossas casas. Faz de nós, Santo Deus, uma igreja que sempre esteja em conformidade com a tua palavra, e que busque louvar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos comprou e nós entregamos tudo a Ele por isso.
Santo Deus, nessa manhã, que o Senhor possa tomar os nossos corações e as nossas línguas para que nós possamos entoar louvores agradáveis ao Senhor, e que a palavra desta manhã seja tão edificante quanto a escola dominical que tivemos. Esteja com todos que estão aqui, nos dê de fato um coração contrito, um coração compungido, e que tudo seja para a glória e louvor de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos. Amém, Pai. Glória a Deus. Durante toda a história da humanidade, Deus, com a sua infinita bondade, tem se revelado aos seus. Mas devido à nossa natureza caída, durante esse tempo, a gente coloca ruídos, a gente acrescenta coisas, a gente faz coisas erradas e essa palavra ela deixa de ser clara. Só que o Senhor, Ele é real. E o Espírito Santo, Deus, Ele tem levantado sempre homens do Senhor, para que o Evangelho seja exposto da forma verdadeira como ele é. Amém? Na terça-feira passada nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante, porque há 506 anos atrás, o Senhor levantou um homem que se revoltou, dada a situação, sobre como colocamos empecilhos para que o homem se achegasse a Deus. Então esse homem, ele na igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, ele pregou 95 teses, que expunham o Evangelho de forma clara, sabe? E aí, essas 95 teses, elas foram reduzidas a 5 pontos, que é o seguinte: somente a Escritura. Esse ponto, ele basicamente diz que, através da Escritura, nós temos tudo o que precisamos para chegar a Deus. A Escritura, ela é inerrante e infalível. Amém? Outro ponto que temos é somente Cristo. Esse ponto, ele diz que somente por Cristo, através de Cristo, nós podemos nos achegar a Deus. Somente pela obra dele nós temos salvação. Outro ponto é somente a graça. Esse ponto, ele joga por terra completamente qualquer intenção do nosso coração em acreditar que nós possamos ser salvos por nossas obras, por mérito nosso. É somente pela graça de Cristo. Outro ponto é somente a fé. A fé, ela é um instrumento. A fé nos faz crer na obra de Cristo. E é somente por essa fé que nós somos salvos. Outro ponto, somente a Deus glória. Foi o que o Bernard pregou na escola bíblica hoje. Eu não sei quem aqui já teve alguma crise de identidade, já se perguntou: o que eu estou fazendo aqui na terra? Por que Deus me pôs aqui? E somente pela Escritura a gente tem essa resposta. A gente vive para a glória de Deus. A palavra, ela vai contar para a gente que nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém? E é através dele que nós temos salvação. Eu gostaria de pedir perdão aos irmãos, porque a canção que nós vamos cantar hoje, a gente vai aprender junto com vocês. Foi um pedido do pastor e ela é sobre a Reforma Protestante. Amém? Glória a Deus. Só por Cristo posso me achegar a Deus. Só em Cristo Deus a salvação me deu. Ele me justificou, minha dívida pagou. Só Jesus na cruz da morte me livrou.
Só a graça de Jesus me redimiu. Só a graça do Deus vivo me atraiu. Mesmo sendo pecador, recebi o seu favor. Deus, por sua imensa graça, me salvou. Só a fé que Deus me deu me transformou. Só a fé que vem de Deus me habilitou para crer na salvação, esperar com convicção que as promessas que Ele fez se cumprirão. Só ao Deus triuno a glória eu darei. Só a Deus todo louvor eu renderei. Porque sempre me amou, nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor. Vamos levar o seu com palmas, amém? Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que
temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, o que o
Irmãos, agora é o momento dos dízimos e das ofertas, e eu gostaria de orar com os irmãos. Pai Santo, Santíssimo Deus, agradecidos estamos, Pai Santo, pela Tua graça, pelo Teu amor por nós. Assim como o Senhor tem operado em nós, nas outras áreas, pedimos que o Senhor opere nesta área específica, que é o trato com o dinheiro, com os valores. Que nós possamos, Santo Deus, ter o coração totalmente desapegado de tudo aquilo que tem a aparência de nos dar firmeza na terra. Sabemos que sem o Senhor, nenhuma quantia do mundo nos dá segurança. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso auxílio e a nossa segurança. Em Ti depositamos toda a nossa esperança. Nos dê um coração, Santo Deus, disposto a doar. Tire todo apego aos bens materiais. Que nós possamos, Santo Deus, nessa manhã, ofertar e dizimar de maneira voluntária, segundo aquilo que o Teu Santo Espírito tem colocado em nossos corações. Que esse momento, Santo Deus, seja um momento de louvor. O Senhor não se agrada em holocaustos. O Senhor não se agrada em nenhuma aparência externa. O que o Senhor quer é um coração contrito, que ame ao Senhor acima de todas as coisas. E que este momento não seja um empecilho para a nossa santificação. Santo Deus, no nome santo de Jesus Cristo, eu oro agradecido ao Senhor, Pai. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Que bênção, hein? Estamos aqui hoje reunidos pela primeira vez nesse local, o qual eu creio que o Senhor quis que estivéssemos aqui. Bendito seja o nome do Senhor, amém?
Vá comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 7. Hoje nós vamos cobrir do verso 7 até o verso 14. Lucas 14, de 7 a 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola: Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas, quando você for convidado, ocupe um lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Vamos orar? Pai amado, eu quero te agradecer e te engrandecer, porque estamos diante da sua palavra, viva, eficaz, inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Que por esta palavra, Senhor, nós possamos ouvir a sua voz nessa manhã. Que os nossos corações, ó Deus, sejam exortados, consolados e edificados por esta mesma palavra. E tudo isso, Deus, somente para a glória do Senhor. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Quero pedir desde já que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, para que você me acompanhe à medida que nós formos fazendo a nossa exposição. Para quem esteve aqui conosco na semana passada e quem não esteve, né, pode depois ter acesso à exposição lá no YouTube, né? Nós percebemos que desde o sermão passado, o contexto geral, Jesus está em um encontro no qual ele foi convidado, né? Na verdade, era um banquete, e ele havia sido convidado junto com outras pessoas. E Jesus então se deparou diante daquelas pessoas que estavam ali naquela festa, com um homem hidrópico, um homem que tinha uma enfermidade. Nós falamos disso semana passada, ok? E ele, diante dessa situação do homem enfermo ali naquela festa, ele faz uma pergunta para os fariseus, que é quem o havia convidado, se era lícito ou não curar um homem no sábado. E aí, eles nada puderam dizer, porque aquela festa estava ocorrendo em um sábado. Então Jesus, tendo feito essa pergunta, ele cura o homem enfermo que estava ali, e logo depois ele o despede. E Jesus depois retorna aos fariseus com uma pergunta: qual de vocês, né, que tendo um filho ou um boi cair num buraco no dia do sábado, vocês não vão retirá-lo de lá e salvar a vida dele? Jesus disse isso, né, exatamente porque ele queria dar a resposta para os fariseus que estavam ali naquele banquete e haviam convidado, não porque queriam que Jesus fizesse parte de uma festa, mas o objetivo de terem convidado Jesus era para que encontrasse alguma maneira de pegar Jesus caso ele quebrasse algum mandamento da lei de Moisés. E diante de uma possível violação do sábado feita por Jesus, o que nós sabemos que não aconteceu,
tendo em vista que o sábado também era um dia propício para amar. Inclusive o sermão da semana passada, o título foi Todo Dia é Dia de Amar, ok? Então eles queriam pegar Jesus, mas não conseguiram. E é interessante que a passagem de hoje, irmãos, o banquete continua, a festa continua, e o contexto ainda é o mesmo. E nos versículos anteriores do sermão passado, nós percebemos que os convidados estavam observando Jesus. Nesse texto de hoje, nós vamos perceber que Jesus está observando os convidados. Então acontece o oposto. E aí eu queria que você então me acompanhasse na exposição. No verso 7, nós percebemos exatamente Jesus observando a multidão. Meus irmãos, se tem algo que era o mestre da observação, era Jesus. Jesus era o mestre das sutilezas. É interessante que as sutilezas, elas não estão assim na superfície. Precisa ter um olhar bastante clínico para observarmos as sutilezas. E Jesus era mestre em observar as sutilezas. É interessante que as festividades naquela época, elas tinha-se primeiro um local onde todos estavam reunidos. Geralmente algum servo trazia algumas vasilhas com água para que os convidados lavassem as suas mãos. Principalmente, a gente sabe que os judeus não comiam sem lavar as mãos, então se trazia um recipiente com água, onde eles lavariam a mão direita, que era a mão com a qual eles comiam, e logo depois que tivesse esse primeiro encontro, e houvesse essa cerimônia de purificação, eles iriam adentrar então agora para o banquete em si, E é exatamente nesse contexto que o texto de 7 a 14 se desenvolve. Quando nós olhamos o verso 7, como eu disse, nós vemos aí Jesus como mestre da observação. Diz assim o verso 7, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa. Interessante, eu estava pensando o título que eu daria a essa exposição, e eu cheguei a esse título ontem à noite, e o título do sermão de hoje é: O palco não representa o Evangelho. Presta atenção, o título do sermão é: O palco não representa o Evangelho. Eu quero chamar a sua atenção aí no verso 7 para a palavrinha como. Como. Ela é uma palavra importantíssima aí. Porque Jesus não está observando os homens escolhendo os lugares de honra. O que Jesus está observando, e aí é uma sutileza do texto, o que Jesus está enxergando é como eles estão escolhendo o lugar de honra. Então nós percebemos que a questão aqui não é escolher o lugar, mas é como escolher o lugar. Ok? Então a palavra-chave aí no verso 7, a palavrinha como. Então Jesus, ele notando, é interessante que a palavra notar aqui, ela dá a ideia de uma ação contínua. É como se Jesus estivesse assim, olha, parado em um cantinho, e estivesse observando constantemente como que as pessoas estavam buscando um lugar para se assentar. E ele, diante dessa observação, ele então vai proferir uma palavra. No final do verso 7, Jesus lhe contou esta parábola. Os banquetes, meus irmãos, a sala do banquete naquela época era composta basicamente por 3 mesas. 3 mesas. A mesa número 1 era a mesa que ficava em um lugar de destaque, na qual se assentava o anfitrião, ou seja, o dono da casa, o chefe da festa, o cara mais importante da festa, que era o anfitrião, ok? Essas 3 mesas, elas eram dispostas de acordo com a posição social que as pessoas tinham naquela época. Então imaginem vocês, 3 mesas eram postas para o banquete. A primeira mesa estava sentado o anfitrião, e todos queriam o quê? Como se tratava de uma questão de posição social, todos os convidados, que também, pelo fato de terem sido convidados, já tinham uma posição social elevada, mesmo porque as pessoas de baixa posição social jamais eram convidadas para esse tipo de banquete,
Então, nós temos aqui uma sala de banquete com 3 mesas. A que ocupa a posição mais elevada é a que está sentado o anfitrião, e Jesus está observando os convidados e eles estão disputando entre si sobre qual lugar eles querem se assentar. E é interessante que eles estão querendo se assentar exatamente nas posições mais honrosas, as primeiras cadeiras, e principalmente ao lado do anfitrião. Porque se eu me assento ao lado do dono da festa, do dono do banquete, logo eu mereço mais honra e estou numa posição de maior destaque. Então é isso que está acontecendo aqui, tá? Existe então um banquete, 3 mesas, a segunda mesa eram os menos importantes e a terceira mesa era o soldado raso, vamos dizer assim, né? É interessante que esse banquete não tinha lugar marcado, não. Por mais que as pessoas sabiam quais eram os lugares de uma posição mais honrada, não existia assentos marcados, como nós hoje vamos ao cinema, você compra o assento que você quer. Você vai ao teatro, você compra o assento que você quer. Você vai assistir um jogo de futebol, você pode comprar o assento que você quiser. Não, naquela época não tinha lugar marcado, a minha poltrona é a 2, não tinha. Então, quem decidia onde se assentar eram as pessoas. Então, está aqui, imagine nesse contexto, as pessoas estão buscando os melhores assentos, ou seja, quanto mais próximo do anfitrião, mais honrada é a posição. A observação, então, de Jesus, dessa conduta, de que os homens estão disputando os lugares, querendo os lugares de mais honra, Jesus, quando ele observa isso, ele então vai oferecer 2 exemplos práticos para os convidados. Ele vai oferecer o primeiro exemplo prático, é o que não se deve fazer. E o segundo exemplo prático é o que se deve fazer. Vale dizer aqui, meus irmãos, que o fato desse texto estar acontecendo num contexto de uma festa, Jesus não está ensinando aqui meramente regras de etiqueta, de como se portar em uma festa apenas. Não, Jesus está ensinando aqui uma conduta que tem a ver com a ética e a moral cristã. Por isso, como eu falei, o título do nosso sermão é: o palco não representa o evangelho. Eu tinha dado um primeiro título ao sermão de que as estrelas não representam o evangelho, usando estrelas aqui como uma palavra intercambiável com palco. Palco e estrelas são palavras que podem ser usadas com o mesmo significado. Então, o primeiro exemplo de Jesus aí, verso 8 em diante, é o que não se deve fazer quando estiver numa festa. Mas leia-se aqui, o que um cristão não deve buscar. Ok? Leia-se dessa forma. Primeiro então, Jesus dizendo o que não fazer, verso 8. Quando alguém convidar para um banquete de casamento, então observe aí essa expressão banquete de casamento. O banquete de casamento, o que está acontecendo aqui não é um banquete de casamento, ok? No contexto. Mas Jesus, quando ele conta a parábola, ele fala que quando uma pessoa for convidada para um banquete de casamento, por que ele usa o banquete do casamento e não uma festa ou um jantar qualquer? Porque o banquete de casamento era o tipo de festa mais elevada que havia naquela época. Então, ou seja, ninguém iria numa festa de casamento de qualquer maneira. Era assim, a festa da High Society. Era um casamento assim, top, assim, do nível do Bernard e da Ana para cima, entende? Então era esse nível. Então Jesus, ele diz assim, quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe um lugar de honra. Veja aí, o que não fazer, não busque posição de honra. E por quê? Ele explica, continua no verso 8. Pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Pode ser que você, buscando uma posição honrosa, você se depare com uma pessoa que tem uma posição mais honrosa que você. E isso é muito fácil de acontecer. Porque numa festa tem muitos convidados. Pode ser que você queira se assentar do ladinho do anfitrião, porque você é um tenente. Mas de repente chega um coronel, uma patente mais alta que você.
E aí você se lascou. Pode ser que você queira a primeira cadeira, porque você é um pastor. Mas daqui um pouco chega, sei lá, um bispo. Estou usando aqui as palavras, né? De uma maneira brincando, porque não tem diferença. Mas o fato é que Jesus, ele ordena, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. E se tiver sido convidado alguém de maior honra, o que vai acontecer? Verso 9, se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá, dê um lugar a este. E o que vai acontecer? Então, humilhado, você, o quê? Precisará ocupar um lugar menos importante. Olha o contraste que Jesus está estabelecendo aqui ao contar essa história. O lugar de honra que os homens buscam leva eles à humilhação. A busca dos homens pelos lugares de destaque torna-se para eles o próprio lugar da queda e da derrota. Porque imagine vocês, nós estamos aqui no meio de um ambiente de festa. E de repente nós estamos aqui buscando e disputando quais serão os lugares melhores para nos assentarmos. E a casa está cheia. Aí daqui um pouco chega o anfitrião e vira para o Lucas e fala assim, ô Lucas, sai daí, vai lá para trás, porque esse lugar aqui não te pertence. O Lucas, no meio de tanta gente, quando ele ouvir isso do anfitrião, ele vai ser o quê? Humilhado. A imagem dele foi desfeita, ele foi chamado à responsabilidade, foi chamado à atenção no meio de uma multidão. Então, o que não fazer? Não busque ocupar o lugar de honra. Reflita sobre isso. O que se deve fazer então? O que não fazer? Não buscar o lugar de honra. Veja que ele contrasta o lugar de maior honra, o lugar de honra com o lugar menos importante. A pessoa de maior honra com a pessoa de menor honra. O que não fazer então? Verso 10. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passa para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Olha o contraste entre o que não fazer e o que fazer. O que busca um lugar de honra, ele é retirado do lugar de honra que estava e colocado no lugar menos importante. Portanto, ele é humilhado na presença de todos. O que busca um lugar menos importante é colocado no lugar mais importante e, portanto, ele é honrado na presença de todos. A conclusão prática que Jesus traz aqui, ao proferir essa história e esse ensinamento para aquelas pessoas, é que Jesus estava exigindo um comportamento que fosse totalmente contrário daquilo que eles estavam fazendo. É como se ele dissesse assim, ei pessoal, não é assim que funciona. Vocês estão buscando o quê? Glória? Não estou entendendo o motivo dessa reunião aqui. Essa reunião é para cada um ficar mostrando para o outro quem é mais importante? Quem canta melhor? Quem toca melhor? Peraí, não estou entendendo o que está acontecendo? Quem ora mais? Quem ora menos? Quem conhece mais? Quem conhece menos? Peraí, não estou entendendo o que está acontecendo nessa reunião. O objetivo é esse? Não. No verso 11, ele conclui com uma verdade bíblica que nós não podemos esquecer e que infelizmente se perdeu nos nossos dias. Verso 11, ele vai para a prática da história, ele conclui o ensinamento da história que ele contou, ele diz assim, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será
exaltado. Isso é uma verdade teológica profunda para a igreja. Mais uma vez, contraste. Quem se exalta se humilha, quem se humilha será exaltado. Olha que coisa interessante, que o se exalta e o se humilha, eu gosto da gramática, viu, pastor Marcos? Você sabe que eu gosto da gramática. O que se exalta, se humilha, está no passivo. Passivo não, desculpe, ativo. Voz média, ele se exalta, ele exalta a si mesmo. Quem exalta é ele mesmo, que exalta é ele mesmo. O que se humilha é ele mesmo que se humilha. Ele não é humilhado por outro. Mas é interessante que quando diz se exalta será humilhado, já não é ele que se humilhará. Ele será humilhado por outro. E o que se humilha será exaltado, não é ele que vai se exaltar, é outro que vai exaltar ele. Percebe como que o texto nos promove a ideia de que, se nós nos exaltarmos, alguém vai nos humilhar. Alguém vai nos humilhar. E se a gente nos humilhar, alguém vai nos honrar. O sentido mais profundo, irmãos, sobre os lugares à mesa é que o cristão deve tornar-se pobre e pequeno diante de Deus e dos homens. Por isso que eu disse, o título do sermão, o palco não representa o cristianismo, o evangelho. Porque parece, irmãos, que na igreja dos nossos dias, isso parece que não existe mais. Às vezes eu fico pensando, pastor Marco, irmão, se eu sou louco, eu acho que eu sou louco mesmo. Porque eu fico pensando umas ideias, sabe? Tipo assim, umas ideias de começar a fazer uns posts no Instagram, tipo assim, não confunda igreja com circo. E não confunda gospel com cristianismo. Não confunda música bonita com música cristã. Não confunda artista com discípulo. Parece que essas coisas não existem mais. Irmãos, é simples, é só pegar hoje. Quem são os nossos top que a gente vai... Pensa aí. Quem é o top cantor? Você vai ver que é um gospel. Música bonita, canta muito, afinadinho, toca muito. Música herege, vazia de Bíblia, pobre. Quem é o pastor que você mais ama? Destaque, é o herege. Os simples, os pequenos, ninguém quer ouvir. Por quê? Porque você quer estar acompanhando os grandes mesmo. Aí. Quem que você quer que te siga no seu Instagram? Eu, pastor Marco, a irmã Geralda? Isso vai mudar a sua vida? Na mentalidade que o mundo tem hoje, não. Ai meu Deus, a irmã Geralda me seguiu. Quem vai dar glória a Deus por isso? Ninguém. Agora, deixa eu me perguntar aqui, se um cantor desse gospel famosinho aí, começar a seguir você, que, oh meu Deus, eu estou sendo seguido por fulano. O palco não representa o evangelho. Guardem isso. E as escrituras estão repletas de ensinamentos sobre isso. De que o palco não representa um discípulo de Cristo. Está cheio disso. Provérbios 25, 6. É exatamente o que Jesus estava citando quando ele disse no verso 11 de Lucas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Provérbios 25, 6 nos diz que é tolice se gloriar e querer estar no meio dos grandes. É tolice se gloriar e querer estar no meio dos grandes. Em Ezequiel 21, 26, o Senhor diz que no último dia Ele vai tirar o diadema, vai remover a coroa dos reis, vai exaltar o humilde e abater o soberbo. Em Isaías 2:12, o dia do Senhor é o dia em que Deus vai se levantar e abater a soberba dos homens, e aquele dia é um dia que somente Deus será exaltado. Mateus 11, Jesus afirma que o menor do reino é maior do que João Batista. Efésios 3:8, Paulo se vê como o menor entre os crentes. Ele diz, eu sou o menor de todos os santos. Aí na cultura de hoje, como que é isso aqui? O apóstolo Paulo sofria depressão.
baixa estima, que ele se via o menor. Vai ouvir os coach então? Os coach é que vai colocar você no palco. Não, Jesus fez de você cabeça e não cauda. Você tem que estar no palco. Se você canta, Deus vai fazer uma obra na sua vida, vai levar você para o meio dos artistas e você vai ser aplaudido. Jesus nunca foi aplaudido, Jesus foi crucificado. Se tem uma coisa que representa o cristianismo e sempre vai representar, é a cruz. Não tem nada, não tem nenhuma figura que pode representar o cristianismo, o evangelho, de uma maneira mais clara possível do que a cruz. E a cruz nada mais é do que um lugar de morte. Um lugar onde eu a tomo, assumo a minha própria culpa e sigo as pegadas do meu mestre. Para quê? Para que lá eu também seja crucificado com ele. Não estou entendendo? Da onde que veio o palco? Da onde que veio? Da onde que nós tiramos isso? Não estou entendendo? Da onde? Da onde? Não é à toa que a mídia pega aí, né? Pessoas que fazem pirâmide, aí solta assim ali. Cantora gospel é presa por estelionato. Isso aqui que eu gosto quando eu vejo essas reportagens, porque passa a foto do sujeito, né? A cantora gospel está com uma roupa curta, seminua, esbanjando um tanto de dinheiro. Eu não sei vocês, mas eu fico indignado. Porque é isso que eles mostram, entende? Porque o gospel é isso. É o palco, é a glória. Não tem cruz. 1 Coríntios 15, 9, Paulo também afirma ser o menor dos apóstolos, e ele diz, eu nem sequer sou digno de ser chamado apóstolo. 1 Timóteo 15, 1,15, ele se vê como o pior dos pecadores. Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe que a palavra humilde, no português, ela vem da palavra humus, do latim? Sabe o que significa humus no latim? Terra. Humildade significa aquele que se equivale ao pó. Isso é humildade. O palco não representa o evangelho. Mas Jesus não encerra por aí, ele se dirige aos convidados e agora ele se dirige ao anfitrião. E ele vai fazer basicamente as mesmas recomendações. O que não fazer e o que fazer. Olha comigo o verso 12. Verso 12. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, ok? E aí ele vai falar primeiro o que não fazer. Olha aí, não convide, e aí ele lista 4 grupos de pessoas aqui, 4 grupos de pessoas. Primeiro grupo, não convide seus amigos. Segundo, irmãos. Terceiro, parentes. Quarto, vizinhos ricos. Por que que não deve convidar os amigos, os irmãos, os parentes, os vizinhos? Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Jesus está proibindo você de fazer uma festa e chamar os seus amigos, seus irmãos, seus parentes, seus vizinhos e pessoas que têm grana. Ele não está proibindo isso. O que ele está proibindo é o que ele diz exatamente no final do verso 12. Por sua vez, se o fizer, eles poderão convidá-lo também, e assim você será recompensado. O que Jesus está combatendo aqui é o fato de eu escolher pessoas para caminhar comigo, somente aquelas pessoas que têm algo para me devolver em troca. E aí eu excluo os miseráveis, eu excluo quem não tem nada para me oferecer. Em outras palavras, o que eu aprendi lá no seminário com um professor é que não tem problema nenhum, meus irmãos e minhas irmãs, ter panela na igreja. Não tem problema nenhum isso. Que não pode ter tampa na panela. Porque a tampa impede que qualquer outra pessoa faça parte do meu grupo. Porque os homens, é natural isso acontecer. A gente tem afinidade com umas pessoas, e mais afinidade com umas e menos com outras. Isso é comum. Agora, o que não pode acontecer é eu colocar uma tampinha na minha panela e falar assim, não, aqui só entra do meu grupinho.
Só entra quem pode acrescentar alguma coisa para mim. O meu círculo de amizade é só quem pode me oferecer algo em troca. São só pessoas de valor. Aí vem um, né? E diz assim: não, você tem que andar com águia, varão. Você tem que andar com águia, varão. Mas peraí, mas e os pardais? E os passarinhos de perna quebrada? Eles não precisam de ajuda? E os pombos? Eles não precisam ser alimentados? Agora, o que eles devem fazer? Mas, verso 13 e 14. Quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. Estes não têm como retribuir. Mas significa então que ele vai ficar sem recompensa? Não, ele termina o verso 14, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Busque estabelecer no seu ciclo de amizade somente aqueles que podem te oferecer algo e você está derrotado. Busque colocar no seu ciclo de amizade pessoas também da classe inferior, e mesmo elas não tendo como te oferecer nada, um dia Deus mesmo te recompensará. Repare o paralelo que ele diz aí. Não convide 4 grupos: amigos, irmãos, parentes e vizinhos. Convide 4 grupos: pobres, aleijados, mancos e cegos. Interessante, né? Cada um dos 4 que ele diz para não convidar, ele oferece outros 4 equivalentes que são o oposto para serem convidados. Não convide o rico, convide o pobre. Não convide o irmão, convide o aleijado. Não convide o parente, convide o manco. Não convide os importantes, convide os cegos. Irmãos, modéstia e humildade, negação de si mesmo, que é o que Jesus está dizendo aqui, consideração pelos outros, até mais do que por nós mesmos, faz parte de uma característica básica de um cristão autêntico. Nós não estamos falando aqui do sujeito ter baixa estima, do sujeito não se vestir bem, do sujeito não ter sonho, do sujeito não querer crescer na vida, do sujeito não querer estudar. Nós não estamos falando disso aqui, não. Nós também, tampouco, não estamos falando aqui de, então a gente tem que negligenciar os ricos, né? Porque os ricos oprimem. Não, aí nós vamos ir para a teologia da libertação, que entende que os ricos, o pecado é os ricos oprimir os pobres. Não, Jesus tinha várias pessoas ricas que estavam com ele. Mulheres ricas sustentavam o ministério de Jesus. José de Arimateia era um homem de altíssima posição e ele conseguiu o corpo de Jesus com Pilatos e conseguiu inclusive um local para ele ser sepultado. Não, nós não estamos falando aqui de deixar pessoas ricas de fora e viver somente com os pobres. Não, nós estamos falando aqui de que nós não podemos trocar tampa nas nossas panelas. Tem que ter o que anda, mas tem que ter o coxo também. Tem que ter o que tem grana, mas tem que ter o miserável também. Porque ambos são pecadores e carecem da graça de Deus. Esse texto, ele nos ensina 2 verdades. Ele nos ensina várias verdades, mas eu trouxe aqui apenas 2. 2. Que precisa ficar claro para nós. A primeira delas é que Jesus denuncia o desejo natural da carne em buscar glória para si mesmo. Eu e você somos desse jeito. Não adianta. Nosso coraçãozinho, ele sempre vai estar em busca de glória para si mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu e você somos assim. Uma análise sincera de nós mesmos vai provar isso.
constantemente, nas coisas mais pequenas, nós estamos tentando achar um pouquinho de glória para nós mesmos. Bernardo citou aqui hoje, eu estou ajudando lá na igreja. Tem que observar, porque lá no coraçãozinho está assim, eu estou ajudando lá na igreja, né? Nossa, está vendo, Deus? Estou ajudando lá na igreja. O nosso coração, por natureza, ele é uma fábrica de ídolos, e ele está disputando constantemente para que nós estejamos o quê? Numa posição sempre acima dos outros. Eu tenho isso, sou melhor do que o outro. Mas a minha vida era ruim, aí eu venci na vida, sou melhor do que o outro. Sempre buscando glória, é isso que Jesus está dizendo. Não é simplesmente uma regra de etiqueta, como eu disse, a questão é, observem o estado do coração de vocês. O coração humano é bom para buscar glória para si mesmo, para sempre querer estar nas melhores posições, assentar nas melhores cadeiras, ter a atenção de todos que estão em volta. J.C. Ryle disse o seguinte: o homem que conhece a si mesmo e a seu próprio coração também conhece a Deus e suas majestades e santidades infinitas, também conhece a Cristo e o preço que ele pagou por nossa redenção. Um homem que conhece a si mesmo e seu próprio coração jamais buscará glória para si mesmo. Em outras palavras, o que o J.C. Ryle está dizendo, meus irmãos, é que o que falta em nós, sabe o que é? Autoexame. É uma definição clara a respeito de nós mesmos. A Bíblia fala constantemente em não pensar de nós mesmos além do que convém. É o oposto do que está acontecendo nessa festa. Então essa é a primeira verdade. O desejo natural da carne é buscar glória e disputar por posições. Segundo ensinamento básico aqui para nós, é que também é o desejo natural da carne a busca por agradar aos homens. O nosso coração, ao mesmo tempo que ele está buscando glória para nós mesmos, ele está sempre buscando fazer algo para agradar ao outro. Essa, irmãos, é uma das maiores prisões que o século atual nos oferece. O coração que está preocupado em agradar os homens é um coração cativo a ele mesmo. Não é um coração livre. E, pior ainda, um coração preso em querer agradar os homens é um coração indigno do Senhor. Essas são duas características claras do coração humano. Busca por posições e honra. E o desejo por agradar aos homens. Por que os homens estavam convidando ali? Por que aquele anfitrião estava convidando os ricos, os parentes, os amigos? Porque ele quer agradar os homens. Entende? Ele quer agradar os homens, ele quer status, ele quer posição, ele quer glória, ele quer honra. Por que ele não convida os miseráveis, os pobres? Porque esses não vão poder me oferecer nada, né? Eu quero estar com um artista. Quero estar, fulano, estava na pregação aí, fui no culto de uma igreja, no Augusto Nicodemos, estava lá. Se a gente convidar um Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias, irmãos, a igreja vai lotar, entende? Uma coisa que eu falo com o pastor Marco, ele não concorda muito comigo não, mas eu ainda afirmo isso, irmãos. O mesmo Espírito que repousa sobre Augusto Nicodemos, sobre Paulo, sobre Pedro, sobre João, sobre quem for, repousa sobre mim, porque eu também sou chamado para proclamar o Evangelho, e repousa também sobre qualquer um que foi chamado para pregar o Evangelho. Repousa sobre você o mesmo Espírito. E eu não estou dizendo aqui que eu sou contra o Hernandes e o Nicodemos, não, entende? Eu sou a favor, porque esses são grandes homens de Deus que nos ensinam muitas coisas. O que eu estou falando é contra o crente que fica, não, eu vou lá porque fulano está lá. Aí é complicado. Aí é complicado. Uma selfie comigo? Para postar no Instagram.
entende? Para mostrar, qual que é o desejo real no fundo do coração? Eu quero mostrar para todo mundo que me segue que eu estava ao lado dessa pessoa. Essa é a realidade, irmãos, me desculpe se vocês concordam com ela ou não, mas essa é a realidade lá no fundo. E eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, ok? Não tem problema nenhum você fazer isso. O que eu estou dizendo é que você precisa tomar cuidado com a razão pela qual você está fazendo isso. O que está motivando o seu coração. E eu quero encerrar com Gálatas 1, um outro texto. Gálatas 1, de 6 a 10. Vai comigo lá, Gálatas 6. Gálatas 1, de 6 a 10. Gálatas 1, de 6 a 10 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo aqui à igreja da Galácia: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O próprio Paulo diz, o qual não é outro. Paulo está falando assim, eu estou boquiaberto com vocês. Estou assustado. Que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. No nosso sermão aqui, esse outro evangelho é o evangelho que propõe o palco para os crentes. O estrelato, a glória. Isso é outro evangelho. Mas Paulo mesmo diz, não há outro evangelho não, tá? Não existe outro evangelho não. O verdadeiro evangelho te oferece uma cruz ao invés de uma estrela. Uma cruz ao invés de um palco, uma cruz ao invés de uma coroa. E ele continua dizendo, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha os coaches aí. Está perturbando os crentes, arrastando uma multidão, dizendo, Cristo tem uma boa vida para você aqui e agora, vem viver ela, esquece o futuro. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho, mas ainda que nós, Paulo está se colocando aqui, ele os apóstolos, ainda que nós, se eu, Pedro, João, todo mundo, Tiago, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, ó, se Paulo aparecer aqui, Pedro aparecer aqui, se descer um anjo aqui agora e falar com a gente assim, ó, esquece tudo que vocês aprenderam até hoje sobre o evangelho, eu trouxe aqui agora, vocês vão saber o que é o evangelho. Qual que é a recomendação de Paulo? Qualquer que chegue no nosso lugar, um anjo que vem do céu e pregue o evangelho, que vai além do que nós temos pregado, seja anátema. A palavra anátema é maldito. Se aparecer um anjinho aqui, pastor Marcos, cheio de asinha, brilhando, resplandecente, fala assim, a partir de agora os crentes têm que ir para o palco. Se ninguém falar, eu vou virar e vou falar com ele assim, ô maldito, pode sumir daqui que você vem da parte do diabo. Vou falar com ele isso. Paulo diz assim no finalzinho, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Aí ele termina com esse texto que eu acho que tem relação total com o que nós pregamos aqui. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Nós temos dois caminhos a seguir. Ou nós nos exaltamos e seremos humilhados, ou nós nos humilhamos e seremos exaltados. Ou nós agradamos a Deus, ou nós agradamos aos homens. As escolhas estão postas à mesa, façamos todos a nossa escolha. Vamos orar? Pai amado, eu quero te agradecer e te engrandecer por esta palavra de hoje, ó Deus, palavra que confrontou também o meu coração, e eu espero que confronte o coração dos meus irmãos também, Senhor. Pai amado, eu peço que o Senhor, ó Deus, nos conceda momentos cada vez mais maravilhosos nesse local.
Quando falamos maravilhosos, ó Deus, são momentos onde a nossa adoração, nosso ensino e a nossa proclamação estejam em conformidade com a sua palavra, e somente o Senhor receba honra e glória, Senhor, em tudo que fizermos aqui. Muito obrigado, Senhor, por este local, muito obrigado, ó Deus, por esta porta aberta por nós. Que o Senhor continue cuidando e providenciando tudo, ó Deus, que a sua igreja precisa para levar adiante a obra do Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero chamar os irmãos aqui do louvor. Nós temos agora, até coincidiu, né, pastor Marco, de ter o primeiro culto aqui, já a ceia do Senhor. Enquanto os irmãos se preparam aqui, na semana que vem, meus irmãos, nós vamos ter aqui a nossa primeira assembleia. É uma assembleia extraordinária, é uma convocação de toda a membresia da igreja. É uma convocação. Quando é uma convocação, significa que é só se o fulano estiver morrendo mesmo, que ele não vai vir. Então nós convocamos desde já toda a igreja para estar aqui presente domingo que vem. Nós teremos uma assembleia, coisa de 20 minutos após o culto. Essa assembleia ela vai tratar de 2 assuntos. O primeiro assunto é a alteração do endereço no nosso estatuto, ok? Eu creio que isso aí a gente resolve em menos de 5 minutos. Porque nós precisamos nos reunir em assembleia para fazer essa mudança. Nós não podemos simplesmente mudar, ok? E o segundo assunto tratado também nessa assembleia diz respeito à membresia da igreja. Nós faremos alguns desligamentos da membresia da igreja no próximo domingo. E, portanto, nós precisamos nos reunir também em assembleia. Então, é fundamental que os irmãos estejam conosco, tá bom? Vamos, fique à vontade. Somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Pastor Marco, vem cá. Vamos aproveitar e celebrar essa ceia aqui juntos. Fica tranquilo que dá para aumentar a letra aqui, então você vai conseguir. Glória a Deus, meus irmãos. Eu não peguei o pão, não. O nobre, por favor, Eu sei que eu sou um pecador, mas Cristo já morreu por mim. Obrigado, meu irmão. O apóstolo Paulo, como todos os irmãos sabem, ele, escrevendo à igreja em Corinto e corrigindo aqueles irmãos a respeito de algumas práticas doutrinárias que existia na igreja e dentre as quais estavam a participação na ceia do Senhor. O que estava acontecendo ali em Corinto, basicamente, era o que estava acontecendo nesse banquete que nós acabamos de trazer da exposição, onde as pessoas de posição social conseguiam chegar à festa mais cedo, e aquelas de posição social mais baixa, que não conseguiam chegar a tempo, elas chegavam meio que atrasadas à festa da ceia, que inclusive era chamada naquela época de agape, a festa do amor. A ceia era chamada de a festa do amor. E aí a igreja em Corinto estava participando da festa do amor sem amor, percebe? Porque os mais abastados traziam seus banquetes, assim que eles chegavam eles já comiam, e aqueles menos abastados, de uma posição social menor, que nem sempre poderia trazer alguma coisa, ele chegava, todo mundo já tinha comido, e sobrava só as migalhas para ele. E aí Paulo então vai dizer para eles: olha, eu não posso louvar vocês nisso, porque quando vocês estão comendo, se ajuntando para comer a ceia do Senhor, vocês não estão comendo a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor ela propõe comunhão, amor uns pelos outros. Vocês estão celebrando, né, o sangue de Cristo derramado em favor de todos vocês, e a posição social, o status, ele não existe mais em Cristo, né? Todos são apenas um em Cristo. E aí o apóstolo Paulo, ele vai ali no verso 23 do capítulo 11 dizer à igreja o seguinte, e também diz a nós aqui hoje. Ele diz: porque eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, veja que Paulo faz uma ênfase, né, aqui na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós que aqui estamos hoje reunidos para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos juntos partilhar do pão, que é o símbolo do corpo moído do Mestre na cruz do Calvário, em meu favor e em seu favor. Comamos todos do pão. Louvado seja o Senhor. Pastor Marco, faça essa oração. Senhor, nós queremos agradecer a Ti. Amém, Senhor. Porque o Senhor nos dá este grande Glórias privilégio de nos reunirmos como igreja. Amém, Senhor. E participarmos da ceia em memória de Ti. Sabemos que o Senhor se faz presente aqui. E o Senhor, ó Deus, é presente em nossas vidas. E o corpo de Jesus Cristo, que foi moído pelos nossos pecados,
e o seu sangue derramado na cruz do Calvário nos reconciliou contigo mesmo. E por isso, nós nos alegramos na tua presença, porque antes inimizade contra ti, agora somos reconciliados pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a ti por essa maravilhosa graça que nos é concedida sem que mereçamos. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós oramos agradecidos. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe. Todos estão com o cálice. Amém? Aleluias. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Amém. Versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos dele todo. Aleluias. Glória a Deus. Pastor Rony, ora ao Senhor. Pai amado, nós queremos mais uma vez te engrandecer, ó Deus, em oração. Nós queremos, ó Deus, louvar o seu santo nome, porque foi pela graça, exclusivamente pela graça, Senhor. Foi exclusivamente, ó Deus, pelos méritos do seu Filho Jesus Cristo, que nós fomos aceitos na presença do Senhor. Ó Deus, não há nada em nós, nada, nunca houve nada em nós, ó Deus, que fizesse, ó Deus, com que nós chamássemos sua atenção. Pai amado, sempre foi graça e sempre foi o seu amor por Cristo. Que nós, ó Deus, nunca venhamos a nos esquecer disso. Fixa, grava isso, ó Deus, nos nossos corações. Que nunca houve nem jamais haverá, Senhor, nada em nós que nos faça merecedores de tão grande salvação. Sempre foi por graça e por Cristo e para a glória do Senhor. Nos ajude, Senhor, a sempre lembrarmos disso, sempre mantermos acesa esse ensinamento, essas palavras. Em nome de Jesus, Senhor, muitíssimo obrigado, Pai. Muitíssimo obrigado. Amém. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Glória a Deus.